Bem, pessoal, hoje nós estamos iniciando aí os transtornos mentais, tá? Nós vamos ver alguns, a maioria deles, né? Não a grande maioria, porque se nós abrirmos o CID, né, a gente vai achar muitos transtornos, tá? Mas nós temos os transtornos, eles são agrupados, né, por numerações, né, de acordo com o CID. E daí nós temos, por exemplo, o F40, tá? Que ele engloba aí os transtornos de ansiedade, certo? Então nós vamos ver muitos transtornos de ansiedade. O 30, que pega o F30, que trabalha com transtornos depressivos. A gente vai ver alguns deles, tá? Então, dos grupos, nós vamos ver alguns bons transtornos. Os mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, que nós encontramos na saúde mental, né, dentro dos CAPs, tá? E daí, pessoal, como eu falei do CID, né, o CID é o Código Internacional das Doenças, né, a Classificação Internacional das Doenças. Nós estamos trabalhando com o CID-10, tá? E vocês, creio eu, que já pegaram o CID, certo? Quem não pegou um CID ainda, um livro do CID, na nossa biblioteca nós temos, tá? E ele é dividido por letras, tá? Cada letra agrupa transtornos ou doenças específicas, tá? Os transtornos mentais, eles estão agrupados na letra F. Então, quando vocês pegarem um laudo, um atestado médico, né? Quando vocês visualizarem um atestado médico, e lá tiver o diagnóstico iniciando com F e um número, vocês já sabem, né, que ali é um transtorno mental, tá? Não tem por que nós estarmos decorando essas numerações, tá? No dia a dia, a gente, né, quem for para a saúde mental, a gente pode estar memorizando, tá? Mas não há a necessidade de nós estarmos decorando essas numerações de doenças específicas, tá bom? Porque toda instituição de saúde ele tem que ter um CID, tá? Mas o que vocês devem saber é que os transtornos mentais, eles estão todos agrupados na letra F. Então, F00 até F79.9, nós estamos trabalhando aí os transtornos mentais, tá? Outra coisa que nós, né, já falamos, tá, é com relação ao diagnóstico médico. Eu já falei diversas vezes para vocês que o diagnóstico médico, né, psiquiátrico, ele não é fechado nas primeiras consultas, tá? Por isso que alguns psiquiatras trabalham aí com HD, hipótese diagnóstica, tá? Por quê? Convivendo com o paciente, observando os comportamentos, conversando com a família, com os responsáveis, é que vai se fechando essa hipótese diagnóstica, né? Como eu falei para vocês, um exemplo clássico aí, nós temos a bipolaridade. O paciente, muitas vezes, ele é diagnosticado ou ele tem uma hipótese diagnóstica de depressão, pode passar muitos anos, né? Vai depender do ciclo aí da bipolaridade. Ele pode passar muitos anos com sintomas depressivos e, um certo dia, ele acorda super feliz porque ele está passando para a fase de mania, tá? Então, o diagnóstico dele deixa de ser depressão e passa a ser bipolaridade, ok? Então, por isso que a maioria deles, né, vocês pegarem, né, trabalharem na saúde mental e pegarem os prontuários, na maioria deles vocês vão encontrar HD, que é a hipótese diagnóstica. Com o passar do tempo, fecha-se esse diagnóstico do paciente. Ok? Então, vamos lá começar, né, o nosso primeiro transtorno aí, os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que está aí no F53 do CID-10. Aqui, pessoal,
nós iremos trabalhar os transtornos puerperais. No senso comum, nós temos os transtornos puerperais, conhecido como depressão pós-parto, tá? Ou transtorno pós-parto. Na realidade, não existe essa nomenclatura, tá? A não ser no senso comum. Mas cientificamente não existe essa nomenclatura de generalizar os transtornos puerperais, tá? Na realidade, a nomenclatura é transtorno puerperal. Dentro do transtorno puerperal, existem 3 tipos de transtornos, tá? O puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal, ok? Então, o puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal, eles fazem parte dos transtornos mentais, dos transtornos puerperais, certo? Deu para entender o que eu quis falar para vocês, tá? No geral, a mulher, a puérpera, ela vai ter transtorno puerperal, vai ser diagnosticada com transtorno puerperal. Dentro desse transtorno, aí nós vamos ver que tipo, né, desses transtornos ela vai apresentar, dos transtornos puerperais ela vai apresentar. Isso quem vai dizer? A sintomatologia, tá? O comportamento dessa paciente, ok? Aqui, pessoal, nós temos, né, a epidemiologia. A psicose puerperal, né, que é um dos tipos dos transtornos puerperais, ele ocorre na frequência de 1 a 2 partos para cada 1000 partos, tá? Então, é raro, só que quando nós observamos uma mulher com transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, nós vemos, né, o quanto isso é agressivo para aquela mulher. E muitas vezes esse diagnóstico só acontece nos finalmente, tá? Quando, infelizmente, essa mulher ela comete um infanticídio, né? Aí muitas vezes vai se diagnosticar essa psicose puerperal. Por quê? Porque não é sempre, isso é uma problemática que nós temos, isso a gente vai ver lá nas causas, e eu vou comentar com vocês, muitas vezes nós não temos a sensibilidade, tá? E quando eu digo nós, eu incluo aí a enfermagem, tá? De observar que essa mulher, no período gestacional, ela já apresenta indícios de um transtorno puerperal, tá? E daí, muitas vezes, os cuidados, principalmente da família, eles se voltam para o bebê, tá? Deixando o quê? A mulher muitas vezes de lado, tá? A puérpera muitas vezes de lado. E daí, quando se observa essa sintomatologia, muitas vezes já é tarde e essa mulher ela já cometeu um infanticídio, certo? Então, é raro, tá? Ainda bem que é raro, certo? Essa psicose puerperal, mas muitas vezes, né, não se consegue diagnosticar devido a muitas vezes não se olhar para a mulher no período puerperal. Ocorre mais nas primíparas e nas mães solteiras, tá? Devido o que, pessoal? A questão ambiental, tá? Então, entra aí, dentro dos fatores ambientais, né, a primeira gestação, então toda aquela alteração hormonal que as mulheres passam no período gestacional, tá? E a questão social e econômica, o fato de ser mãe solteira, tá? O fato de muitas vezes não ter como prover essa gestação, não ter como prover esse filho,
certo? Então, essa questão aí, eles são fatores predisponentes ou precipitantes para se desenvolver o transtorno puerperal, tá? Então, a consulta de pré-natal, tá? Ela tem que ser trabalhada também nessa questão emocional, nessa questão social, tá? Da mulher, né? Então, elas ocorrem, né, os transtornos puerperais em si, eles tendem a ocorrer mais nas mulheres primíparas e mães solteiras. Logicamente que isso não é obrigado que aconteça nelas, porém, outras mães, né, que não são primíparas, né, elas podem desenvolver aí transtorno mental na segunda, transtorno puerperal na segunda, na terceira, em outras gestações. Não há relação dessa psicose com a idade da mãe, nem com sua cor, tá? Então, essa questão de idade, essa questão de cor, para os transtornos puerperais, isso não influencia, tá? Pacientes com transtorno bipolar ou pacientes que tiveram psicose no parto anterior devem tomar medidas preventivas. Aí, pessoal, eu chamo a atenção a questão de mulheres que têm transtornos mentais já diagnosticados e agressivos, que a gente trabalhe com elas e com a família a política da redução de danos, tá? Nós temos que orientar essa família que esta mulher, ela não pode engravidar. Por quê? Quando a mulher engravida, no primeiro trimestre, ela não vai poder fazer uso de alguns medicamentos, né? Devido aí à interação medicamentosa com o feto, tá? A questão da má formação mesmo. Quando está no período puerperal, alguns medicamentos, principalmente os estabilizadores do humor, as mulheres não vão poder fazer uso caso elas venham a amamentar, ok? Então, assim, é um processo que nós temos que trabalhar dentro dessa política de redução de danos, quando nós temos mulheres diagnosticadas com qualquer um dos transtornos mentais, tá? Principalmente a bipolaridade, por quê? Porque devido ao uso da medicação, devido ao uso dos estabilizadores do humor, tá? Os estabilizadores do humor, eles não podem ser consumidos nem no período gestacional, nem no período de amamentação, ok? Então, nós devemos realmente orientar a família que essa mulher, ela não engravida, tá? As causas aí. A etiologia da depressão puerperal ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que, além dos fatores de risco, né, que a gente vai mencionar, vem a questão dos fatores hormonais e hereditários, né? Vem a questão, novamente, aí os fatores, né, influenciadores que nós estudamos. Vem a questão biológica, tá? Que entra essa questão da hereditariedade, quando a mulher ela já tem parentes, né, principalmente os parentes de primeiro grau com transtorno mental, então a gente já sabe que ela já tem uma predisposição maior de desenvolver o transtorno mental, tá? Assim como a questão dos fatores hormonais. Nós sabemos, né, que a mulher, tanto no período da menstruação quanto no período gestacional, ela passa por essas alterações hormonais, né? No período menstrual aí vem a questão da irritabilidade, né? Do choro, da impaciência, certo? Isso já é característico, né? Tem mulheres que apresentam essas reações, né, psicológicas mais intensas, outras passam por esse período numa boa, né, sem afetar tanto o seu psicológico, mas tem mulheres que realmente não conseguem passar por esse processo, né, sem atingir o seu psicológico, tá?
assim como ocorre no período gestacional. Tem mulheres que passam pelo período gestacional sem apresentar muitos, né, essa oscilação, muita oscilação hormonal, muita oscilação de humor, tá? E tem outras que esses sintomas são bem intensos, como o choro, né, como a irritabilidade, como a agressividade, como os medos, tá? E isso, pessoal, tem que ser trabalhado na consulta de pré-natal. Nós, enfermeiros, que realizamos a consulta de pré-natal, nós temos que observar isso na nossa gestante. E isso tem que ser trabalhado por toda a consulta, por toda a consulta de pré-natal. Por quê? Porque a mulher, ela inicia, né, o seu período gestacional, e a gente já tem que buscar nessa mulher os medos, os anseios, o que é que ela tem, né, de maior dificuldade, seja no social, seja nos relacionamentos, né, seja no econômico, tá? E isso deve ser trabalhado por todo o período gestacional. Muitas vezes, né, infelizmente, isso é trabalhado no início da gestação. E passa todo o período, vai ser trabalhado no final da gestação, quando a mulher realmente já está aí para parir, tá? Então, isso é errado, porque por todo esse período a mulher está passando pelos seus medos, a mulher está passando pelos seus anseios, e isso não é visto, isso não é falado, isso não é trabalhado com ela, tá? E a consulta de pré-natal, ela fica voltada, né, para a questão de exames, para a questão de medicamentos, para a questão da ausculta, medição, as medidas, né? E daí o psicológico, ele fica onde? Onde é que o psicológico é trabalhado? Onde é que o psicológico é visto? E a gente sabe que esses fatores hormonais, eles vão, né, alterar o psicológico, eles vão mexer com o psicológico da mulher. Daí a importância de nós sempre conversarmos essa questão psicológica, tá? E nós se identificarmos já esses pontos, né, essa sintomatologia na nossa gestante, já encaminhá-la para um serviço psicológico como medida preventiva para que no período puerperal ela não venha a desenvolver um transtorno puerperal, certo? Nós temos que ver também a parte psicológica da nossa gestante, não só a biológica. E daí a importância também, né, de no município, né, ter um serviço, né, que a gente possa encaminhar as nossas gestantes, ter um serviço psicológico, né, que a gente possa encaminhar as nossas gestantes. Tá? Infelizmente, não é em todo município que nós temos CAPS, né? Antes, nós tínhamos o NASF, né? Infelizmente, ele veio a acabar, certo? Então, né, é necessário que o município ele tenha esse serviço. Na gestação, os níveis de estrogênio e progesterona são superiores àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional, e esse fator pode estar envolvido nas alterações de humor que ocorrem nesta fase. A queda brusca desses hormônios no pós-parto estaria envolvida na etiologia da depressão pós-parto. Levantou-se a hipótese de que algumas mulheres seriam mais sensíveis a variações hormonais em qualquer momento de suas vidas, incluindo-se períodos pré-menstrual, menarca, gestação, puerpério, menopausa, até mesmo durante o uso de anticoncepcionais, né? Então, tudo que nós falamos, né, essa questão realmente que os hormônios, né, eles irão mexer com a mulher tanto no período menstrual quanto no período gestacional, tá? E isso deve ser visto aí por nós dentro da gestação com relação a essas alterações gestacionais. Os fatores de risco, tá? Eles falam na questão da personalidade organizada, né? Esperar um bebê do sexo oposto ao desejado. Apresentar poucas reações afetivas satisfatórias e suporte emocional deficiente.
e abortamentos espontâneos ou de repetição também foram indicados como fatores de risco. Então, pessoal, essa questão de muitas vezes a mulher, ela, como é que eu posso dizer, ela tem não seria isso, mas tem uma opção, né, por um bebê de determinado sexo, né? E daí ela vivencia isso, né? Ela deposita todas as suas expectativas nesse sexo, tá? E de repente, quando ela descobre, né, que não é o sexo desejado, tá? Então é como se tudo que ela imaginou, tudo que ela vislumbrou, caiu, tá? Não aconteça mais, certo? E muitas vezes ela passa a não mais desejar esse filho, né? A questão de os fatores econômicos, os fatores sociais, né? Entra aí as primíparas, entra aí as mães solteiras, entra aí as mulheres que têm sucessivos filhos, tá? Que já não têm condições econômicas para manter esses filhos, tá? Tudo isso entra aí como fator de risco com relação a desenvolver o transtorno puerperal, a depressão puerperal, tá? Outra coisa também, o medo, tá? Os abortos espontâneos, né, e de repetição. Tá? Então, a mulher deseja engravidar e ela passa por diversos abortos, certo? Então, uma nova gravidez vai gerar uma nova ansiedade, vai gerar um novo medo, tá? E essa mulher ela vai passar todo o período gestacional com esses medos. Tá? Então, tudo isso são fatores de risco para que a mulher venha a desenvolver um transtorno mental. São os fatores precipitantes, tá? Elas são mais predispostas às mulheres que passam por uma gestação conturbada, tá? Passam por uma gestação onde ela não deseja o filho, né? Seja pela questão do sexo, seja pela questão de não querer engravidar, né? Onde até muitas vezes ela chega a tentar o aborto, né? E daí ela não conversa com seu filho, né? Ela muitas vezes bate na barriga, ela diz pro bebê, né, que não gosta dele, não quer, não deseja, certo? Então, todos aqueles fatores ambientais que nós vimos lá, que nós já vimos lá atrás, com relação ao que o bebê sente, né, isso é um fator predisponente para que ele venha a ter um transtorno mental, tá? Aqui, tudo que essa mulher sente de negativo com relação à gestação, tá? Ao período gestacional, é um fator predisponente para que ela venha a desenvolver um transtorno puerperal, ok? E daí, mais uma vez, né, eu puxo para vocês a questão de nós fazermos um pré-natal também vendo o psicológico dessa gestante, tá? Eu fiz um pré-natal quando eu trabalhava na estratégia com uma adolescente, né, e ela todo o tempo dizendo que iria dar o filho quando ele nascesse, certo? Só que ela colaborou muito, né, no período gestacional, né, fez todos os exames, tomou todos os cuidados, né, ela era uma gestante bem participativa. No fundo, não sei se era minha vontade, mas eu achava que ela iria ficar com o filho quando ele nascesse, mas todo o tempo ela dizia que ia dar, né. Um certo dia eu estava lá no teste do pezinho e ela chegou, né, junto com o casal, estava doando o filho, tá? Então, assim, nós temos que trabalhar com essa gestante, tá? Nós temos que trabalhar esse psicológico, tá? Nesse caso, né, ela era decidida de não querer o filho, né? Mas quantas e quantas mulheres a gente pode estar trabalhando aí o psicológico, fazendo, né, esses encaminhamentos, né, para que essa mulher ela venha a aceitar a gestação, ela venha a ter uma gestação saudável, né, mesmo com diversos problemas que ela tem no seu dia a dia, tá? Então, vamos tentar minimizar aí esses fatores de risco.
Mulheres susceptíveis, mais susceptíveis aos transtornos do humor no puerpério, também teriam apresentado sintomas depressivos no segundo ou quarto dia do pós-parto. Tá? Um olhar que nós devemos ter quando nós vamos encerrar a nossa consulta de pré-natal. Tá? Quando a gente vai lá na casa da puérpera, visitar essa puérpera, né, e encerrar a nossa consulta de pré-natal, iniciando a nossa consulta puerperal, tá? Nós temos que ter um olhar, uma conversa, né, saber os medos, os anseios, e sentir, né, a felicidade ou não desta mulher, né, desta puérpera com relação, né, ao nascimento do bebê. Tá? Não devemos ir lá na consulta puerperal, na consulta pós-parto, né, só olhar o bebê. Tá? Nós temos que olhar a mãe. Não é só orientar com relação à higiene, com relação à amamentação. É realmente investigar o que é que essa mulher está passando. E daí, pessoal, nós entramos nos tipos de transtornos puerperais. Tá? Nós, como eu falei para vocês, nós temos aí 3 tipos de transtornos puerperais, que é a disforia do pós-parto, ou puerpério blues, que é onde a mulher ela apresenta sintomas mais amenos, tá? Os sintomas não são tão bruscos, os sintomas não são tão intensos, tá? E que muitas vezes pode até passar despercebido pela família, tá? Pelo companheiro, às vezes pela própria mulher, certo? Dos sintomas ser, assim, bem leves. Nós vamos ver cada um deles, tá? Depois nós temos a depressão pós-parto, propriamente dita, né? Que os sintomas, eles são bem mais, né, intensos, a mulher realmente apresenta um período choroso, e isso vai ser visto por ela, isso vai ser visto pela família, tá? E nós temos aí a psicose puerperal. Voltando aqui, o puerpério blues e a depressão pós-parto, eles são semelhantes, eles têm quase a mesma sintomatologia. A diferença aí é a intensidade desses sintomas, tá? A depressão pós-parto, realmente, a gente consegue ver o quanto essa mulher está sofrendo, o quanto ela está chorando, o quanto ela está irritada, certo? Os sintomas são mais intensos. E a psicose puerperal, como nós já falamos anteriormente, o que é psicose, pessoal? Psicose está relacionada a quê? Agora vai ser um ponto de Jaqueline para quem acertar. E vocês estão dormindo, hein? Povo. Menino, vocês estão me deixando falando aqui só, eu acho. Estou tentando lembrar. Tá. Deixa eu arriscar, eu quero tirar o ponto de Jaqueline, que ela tirou o meu nesse dia. E... A revanche, viu, Jaqueline? Eu acho que está relacionado com alucinações, com delírio, já é o mais grave. Perdeu, Jaqueline. Olha aí, agora vocês estão em empate, não posso nem tirar, né? Bem, é como o Wellington falou mesmo, pessoal. A psicose está relacionada às alucinações. Então, é aqui, né, o mais grave, tá, dos transtornos puerperais, é onde a mulher realmente comete infanticídio, porque ela está ela está apresentando alucinações, tá? As mais comuns dentro da psicose puerperal são as alucinações visuais, tá? Mas ela também pode apresentar alucinações auditivas. Eita, aí chora, viu, Hector? Aí com pouco ponto, ó. Então, vamos ver cada uma delas. Então, o puerperal blues, né, ou disforia do pós-parto. A puerperal blues costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no 4º ou 5º dia após o parto,
e remetindo de maneira espontânea, no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, né? Labilidade do humor é aquela, ora ela está alegre, ora ela está triste, né? Irritabilidade e comportamento hostil para com os familiares e acompanhantes, tá? Esse comportamento hostil, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes, né, a mulher está lá chorando, mas... Vai já, Wellington. Mas ela não... Nem ela mesma consegue interpretar que aquilo é uma depressão, tá? Que ela está chorando e ela não sabe o porquê, certo? E a família, né, interpreta de diversas maneiras, tá? Então, Gilari, olha aí, tá? Então, assim, nem sempre a mulher vai apresentar esse comportamento hostil, né? Vai de acordo com a maneira como ela é acolhida com relação a isso, tá? Pode falar, Wellington. Não, eu estava só digitando aí cliquei sem querer. Ah, tá bom. E daí, pessoal, o puerpério blues, né, esses quadros normalmente não necessitam de intervenção farmacológica e a abordagem é feita no sentido de manter um suporte emocional, compreensão e auxílio nos cuidados do bebê, tá? Então, vejam que o puerpério blues, ele é bem ameno, tá? Por isso que muitas vezes ocorre aí uma subnotificação. Por que essa subnotificação? Porque, assim, muitas vezes pode passar tão despercebido que a mulher ela não chega a dizer, né, a reconhecer que ela está com quadro depressivo, certo? E daí não é necessário, né, uma intervenção farmacológica, caso seja necessário, né, uma intervenção psicológica. Então, se a família conseguir notar esses sintomas, né, essa irritabilidade, esse choro constante, na mulher, na puérpera, então ela pode, né, ser encaminhada para um psicólogo, para trabalhar, né, essa instabilidade emocional, tá? Algumas passam por esse período, né, sem ser visto como depressão pós-parto, né? Então, realmente tem que ter uma sensibilidade, a mulher tem que... Na realidade, eu digo, assim, ter um certo grau de conhecimento, tá? Para ser identificado aí o puerpério blues. Porque, né, as mulheres que, assim, não têm um conhecimento com relação à saúde, né, e que já passam por esse período gestacional, que talvez tenha sido conturbado ou não, tá? Talvez ela nem venha reconhecer isso como uma depressão pós-parto, como um dos tipos dos transtornos puerperais. Desculpe aí, como um dos tipos dos transtornos puerperais, tá? Aí eu tenho um exemplo. Eu tive depressão pós-parto, puerpério blues, tá? Então, eu tive na minha primeira gestação, certo? E, pessoal, é incrível, aí depoimento, né? O meu foi subnotificado, né? Eu não fui para o psicólogo, né? Mas eu reconheci, talvez, por eu já trabalhar, né, na saúde mental, né, por ter o conhecimento, né? Meu esposo reconheceu por ser enfermeiro também. Mas quando dava, eu passava a manhã bem, tá? Não sentia nada, não sentia medos, né? Foi uma gestação que realmente ela foi desejada e planejada, né? Há algum tempo eu já tentava engravidar. E daí, pela manhã eu não sentia nada, né? Quando era tarde, em torno de 2, 3 horas, né, eu começava a chorar. Me dava uns medos que eu não sei de quê, né? Não sabia por quê. Me dava uma angústia, uma vontade de chorar, tá? E é incrível que sempre era nesse período, tá? Das 2 para as 3 horas da tarde, certo? E eu tinha medo, se o bebê, meu filho estivesse dormindo, eu tinha medo que ele acordasse e eu não saber cuidar,
Só que se nesse período ele acordasse, eu cuidava, numa boa, né? Só que o meu desejo, acho que lá no íntimo, era que ele não acordasse, porque eu não iria saber cuidar dele. Tá? E daí minha família observou, né? Minha esposa observou, falou para minha família, ela observou também, e né, nesse período aí, do início da tarde, lá na minha casa sempre ficava cheio de gente conversando comigo, todo mundo ao meu redor, todo mundo ocupando a minha mente, para que eu não viesse a apresentar os meus choros, né? Isso passou aí, né? Eu passei mais ou menos uns 5 a 6 dias aí desse jeito e passou, tá? Mas a gente não sabe o porquê, né? E assim, minha gestação no início ela foi um pouco conturbada, porque, né, devido ao trabalho, né, eu estava iniciando o CAPS, então tive uns problemas, né, administrativos, né, no CAPS, onde tive que me deslocar várias vezes para Fortaleza, para Brasília e tal, né? Isso assim mexeu muito com o meu psicológico, né? Mas passou isso. Do 6º mês em diante foi uma maravilha, tá? Então vamos lá para a depressão pós-parto. O caso aí vai ser o meu, né, Wellington? Se o Wellington... Então vamos para o nosso segundo tipo aí, que é a depressão pós-parto. As pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada. Tá? Os sintomas neurovegetativos incluem insônia, perda de apetite e são descritos com frequência. Então, veja que os sintomas do puerpério blues, eles estão aqui. Jaqueline conhece, né? Tem muitas mulheres, sabe, Jaqueline, que, assim, apresentam, né, essa depressão pós-parto, e a gente, quando vai observar, né, infelizmente, já está bem, assim, visível, tá? E muitas vezes, assim, o quadro dessa depressão pós-parto, ele pode se desenvolver, né, para uma depressão mesmo. A mulher, ela sai do período puerperal e a depressão continua. Então, aí ela vai ser diagnosticada como depressão, né? Como uma mulher depressiva mesmo. Ela entra nos quadros aí do F32. Clélia, Oi. essa pessoa me relatou, porque o pós-parto é considerado depressão pós-parto até o 1º ano de idade da criança, não é isso? Isso. Aí ela me relatou porque quando a criança estava com 8 meses de idade, ela sofreu uma separação. Separou do marido dela até então. Aí ela disse que ficou só querendo ficar na cama, que dormia muito. Aí não imaginava que era depressão, porque ouviu dizer que depressão só causava insônia. E ela dormia, então ela não estava com depressão. Aí a irmã dela se sensibilizou e levou ela no CAPS. Foi até lá em São Paulo que ela sofreu essa depressão pós-parto. Aí, vez ou outra, quando acontece, por exemplo, a perda de algum filho, alguma mãe perde algum filho, ela sofre uma recaída, ela fica 3, 4 dias acamada, sem conseguir fazer nada. Aí vai ao médico, o médico passa uma medicação. Eu acredito que ela deveria ter uma medicação regular, mas ela só toma quando está em crise. Eu não sei, né? Poderia até evitar essas crises, né? Se realmente ela tomasse essa medicação regular, né? Porque ela já apresenta, né, o quadro, né? Essa questão da oscilação do humor, né? Só que essa oscilação do humor dela, né, segundo você está relatando, é ocasionada quando ela sabe, né, dessas notícias, né? Então, realmente, ela era para ter uso contínuo dessa medicação. Então, veja, pessoal, que os transtornos do puerpério blues, eles estão dentro do transtorno da depressão pós-parto, tá? Só que é aquele que eu disse para vocês, né? Na depressão pós-parto, isso vai ser bem mais intenso, tá?
então essa labilidade afetiva ela vai ser mais intensa. Não, Luísa, tá? Se dentro dos transtornos puerperais aparece as alucinações, aí ele deixa de ser depressão pós-parto e passa a ser psicose puerperal. Olha, eu conheço uma pessoa que ela foi diagnosticada com depressão pós-parto e ela tinha alucinações, tipo, ela saía e ela não conseguia sair só no meio na rua porque ela sentia que tinha alguém seguindo ela. E ela tinha muito medo de ficar com a filha, porque no pensamento dela, ela não sabia cuidar da menina. Aí quem cuidava da menina era até a mãe dela. Aí ela ficou tomando medicamento por um bom tempo, mas ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Aí pode evoluir? Pode evoluir sim, tá, Luísa? E também, assim, às vezes, você chegou a ver, assim, um laudo, ou ela que falou, assim, da depressão pós-parto? Não, foi ela que falou. Porque, assim, no popular, né, como eu falei para vocês no início, no popular, a mulher, né, a puérpera, né, ela vai apresentar depressão pós-parto. Então, assim, muitas vezes até no laudo, desculpe, num atestado médico, ela está lá como F53, tá? Não especifica, por exemplo, se é um puerpério blues, se é uma depressão pós-parto mesmo, se é uma psicose puerperal, tá? Essa especificação, ela acontece mais a nível de profissionais, né, de conhecimento mesmo, e também quando são os laudos psiquiátricos para questão de aposentadoria ou questão de sanidade mental, né? Como, por exemplo, a psicose puerperal, e tem que ter um laudo, né, de sanidade mental, porque, né, caso essa mulher ela chegue a realmente matar o filho, né, vai ser comprovado, tem que ser, né, caso seja um quadro de transtorno puerperal, tem que ser comprovado se realmente é a psicose puerperal, se ela alucinar, tá certo? Mas, assim, talvez ela possa apresentar devido à depressão em si, porque a depressão, ela apresenta alucinações, mas não serão alucinações totalmente voltadas, né, para a questão do filho, porque na psicose puerperal as alucinações elas estão todas voltadas para a questão do filho, tá? Talvez aí ela já, né, já tivesse entrando aí no quadro de depressão mesmo, tá? Saindo do pós-parto, não sei, né, o período aí, né, de gestação, ou puerperal que ela já estava, né? Posso ser que apresente, né, como o caso que você relatou aí, mas, assim, não é tão significativo, tá? Vai ser significativo se realmente for voltado para o filho, que aí, né, totalmente voltado para o filho, que aí já vai se desenvolver uma psicose puerperal, tá? Agora, no senso comum, né, vai estar lá depressão pós-parto, né? A mulher é diagnosticada com o quê? Depressão pós-parto. Tá? Tá. Não, muitas vezes não especifica o tipo dessa depressão pós-parto, tá? Que na realidade, agora vocês sabem que a depressão pós-parto é um tipo. Na realidade, o diagnóstico é um transtorno puerperal. Certo? Tranquilo, meus amores? E daí nós vamos para psicose puerperal. A psicose puerperal costuma ter início mais abrupto. 2/3 das mulheres que apresentaram psicose puerperal iniciaram sintomas nas 2 primeiras semanas após o nascimento de seu filho. Descreve um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional, que parece ser peculiar dos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados, tá? Na realidade, dentro da psicose puerperal, né, existem os momentos que a mulher ela pode, né, apresentar uma fase de alegria excessiva,
tá? E ficar oscilando aí entre a tristeza e a alegria. Mas o que vai predominar é realmente a fase depressiva, né? São os sintomas depressivos, ok? Então, veja, né, que o sintoma dele, né, o início dele é abrupto, tá? Não foi estabelecida nenhuma apresentação típica, no entanto, pode apresentar comportamento desorganizado e delírios que envolvem seus filhos com pensamento de lhes provocar algum tipo de dano. Apesar de o suicídio ser raro no período puerperal, em geral, a incidência destes nas pacientes com transtorno psicótico neste período é alta, necessitando muitas vezes de intervenção hospitalar por esse motivo, bem como pelo risco de infanticídio. Então, veja, essa mulher, ela vai apresentar delírios e alucinações envolvendo o filho, tá? Então, ela vai começar a ver que o filho está morto, que o filho está com algum defeito, nasceu faltando algum membro, tá? Que o filho não se mexe, ela vai ver o filho como um monstrinho, tá? Ela não vê um bebê saudável, tá? Ela vê realmente, assim, um monstro, o bebê está lá se mexendo, mas ela vê o bebê parado, tá? Então, ela apresenta essas alucinações visuais, certo? E daí, por muitas vezes, ela está sofrendo pelo que ela vê. E como a gente viu, né, na senso-percepção, quem alucina, ele acredita no que vê, ele acredita no que está alucinando. Tá? Então, ela vai acreditar que o bebê está morto, ela vai acreditar que o seu filho, né, está com algum defeito, que ele é um monstro, e ela visualiza isso e acredita nisso. E para que ela não sofra e o bebê não sofra, então ela, né, possa ser que acabe matando seu próprio filho, que acontece aí o infanticídio. Tá? Raramente, né, as mulheres que cometem infanticídio cometem o suicídio, raramente, certo? O que a gente orienta, né, é que realmente essa mãe, ela não cuide do seu filho, tá? Ela não fique sozinha com o bebê. Outra pessoa cuide dele, ok? O infanticídio e o suicídio, tá, estão entre as complicações mais graves decorrentes de transtorno puerperal sem intervenção adequada. Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão apresentaram elevado risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e período neonatal. Entre essas complicações, há anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento fetal. Tá? Então, veja, mulheres que já apresentam esquizofrenia e depressão grave, é aquilo que eu falei para vocês. Nós recomendamos, né, trabalhando aí com a política de redução de danos, que elas não engravidem. Tá? Então, a gente tem que orientar a família, a gente tem que orientar essa própria mulher, né? A gente tem que fazer, ensinar a usar o preservativo, tá? E evitar, né, trabalhar, né, dentro da política de danos para que essa mulher não venha engravidar, porque ela não vai poder fazer uso das medicações, tá? Então, esquizofrenia, né, que precisa do uso da medicação, e depressão elevada, né, depressão em alto grau, que precisa do uso da medicação, tá? Imaginem, né, ela não vai poder fazer uso. Se ela não vai poder fazer uso, então os sintomas eles irão ficar muito mais intensos, tá? E daí é um risco para essa mulher, tanto no período gestacional quanto no período puerperal. Okay? Outra coisa, a mulher que comete infanticídio, ela tem que passar por um psiquiatra forense, tá? Para realmente esse psiquiatra diagnosticar que ela está passando que ela apresenta, né, um transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, certo?
daí ela não vai ser presa, né, no presídio normal. Ela vai ser submetida a tratamento psicológico, tá? Logicamente, em clínicas fechadas, né, em hospitais psiquiátricos, certo? Ela não vai ser também livre, né, do crime que cometeu, mas vai ser amenizado porque é um problema, né, ela é diagnosticada com um transtorno mental, né, um transtorno puerperal, tá? Então, esse diagnóstico de psicose puerperal tem que ser de um psiquiatra forense, tá? Para que seja considerado aí, né, seja confirmado o diagnóstico de transtorno puerperal, tá? O que, meus amores? Com relação ao transtorno puerperal,